Vamos então ver o método do divisor selecionador. Filipe e a Kátia querem dividir uma pizza constituída por duas metades distintas. Uma metade de vegetais e uma metade de chouriço. Aqui indicado, a divisão é esta. Esta parte é de chouriço, esta parte é de vegetais. Suponhamos que nenhum dos dois conhece as preferências do outro. Isto é uma coisa essencial no método divisor selecionador. Sabe-se que para o Filipe, o valor da parte com chouriço é o dobro do valor da parte com vegetais. A Kátia dividiu a pizza como se mostra na figura. A divisão da Kátia está aqui indicada por este ângulo 36, que é esta divisão. Este é o corte que a Kátia faz. Então, a primeira coisa a determinar é sempre qual é o valor para o Filipe de cada uma das partes. A Kátia divide a pizza, o Filipe vai escolher. No método divisor selecionador, assume-se sempre que a pessoa que dividiu em duas partes que ela considera ter o mesmo valor. Portanto, a Kátia dividiu a pizza em duas partes e para ela as duas partes valem o mesmo. Mas para o Filipe isso não é verdade. Nós sabemos que a parte com chouriço vale o dobro da parte com vegetais. Então, para o Filipe, a fatia de baixo, que eu vou chamar F1, esta fatia deste lado direito, para este lado, vale bastante mais que a outra, porque tem muito mais chouriço que a outra fatia. Mas quanto mais? Então, primeiro, para o Filipe, quanto é que vale a parte do chouriço e a parte dos vegetais? A parte com chouriço vale o dobro da parte com vegetais. Então, se a parte com vegetais valer x, a parte com chouriço vale 2x. X mais 2x tem que dar 1. Quer dizer que 3x tem que dar 1. Quer dizer que x é igual a 1/3. Então, a parte com chouriço vale 2/3 do valor total da pizza e a parte com vegetais vale 1/3 do valor total da pizza. Vamos agora determinar o valor da fatia F1, porque é isso que nos pedem na pergunta 7.1. Na perspectiva do Filipe, qual é em percentagem o valor da metade com mais chouriço? Ou seja, desta metade que a Kátia cortou, desta fatia que tem mais chouriço. Ora bem, a nossa fatia é composta por 36 graus de vegetais e 180 menos 36 de chouriço. Então, para o Filipe, o valor da fatia 1 é igual ao valor da parte com chouriço vezes o tamanho da parte com chouriço. É esta parte aqui. O valor da parte com chouriço, peço desculpa, o valor da parte com vegetais mais o tamanho da parte com vegetais. O valor da parte com vegetais é 1/3. O tamanho da parte com vegetais são 36 graus, num total de 180. Mais o valor da parte de chouriço. O valor da parte de chouriço vai ser o tamanho da fatia de chouriço vezes o valor da parte de chouriço. O valor da parte de chouriço é 2/3. O tamanho da fatia de chouriço é este ângulo aqui, sobre 180. Este ângulo é 180 menos 36. Então, para o Filipe, a fatia F1 vale, pondo na calculadora, a fatia F1 vale 3 kg. Eles querem em percentagem, vamos transformar isto em percentagem. Podemos pôr na calculadora 3 kg vezes 100, que dá 60%. Então, a metade com mais chouriço para o Filipe vale 60%. Usando o método divisor selecionador, vamos descrever uma divisão justa da pizza.
A divisão justa é: a Kátia divide a pizza e o Filipe escolhe a fatia que tem mais chouriço, porque é a que ele gosta mais. Na pergunta 7.3, se fosse o Filipe o divisor, de que forma cortaria a pizza? Uma vez que o Filipe valoriza muito mais o chouriço que os vegetais, vou fazer aqui um esquema da pizza. O Filipe adora esta parte e não gosta muito da de cima. Se o Filipe fizer uma divisão deste género, arrisca-se a que a Kátia escolha a parte com mais chouriço e que ele fique com uma parte que ele não valoriza em pelo menos 50%. No método divisor-selecionador, os divisores dividem sempre a pizza em metades que valorizam da mesma forma. A única forma de o fazer para o Filipe, uma vez que ele gosta muito mais do chouriço do que dos vegetais, é dividir a pizza ao meio nesta direção. Assim ele fica com 50% de chouriço deste lado e 50% de chouriço deste lado. E vai valorizar as duas metades da mesma forma porque elas são as duas iguais. Para o Filipe, o valor desta parte será 50% e o valor desta parte será outros 50%. Independentemente do valor que ele atribua ao chouriço e aos vegetais, porque metade é chouriço e metade é vegetais. Este exercício será semelhante. O Pedro e o Gustavo são responsáveis por organizar uma prova de orientação na Serra de Monchique. Como não chegaram a consenso acerca de quais as melhores áreas com trilhos para efetuar a prova em segurança, decidiram efetuar a divisão da Serra de Monchique. Recorrendo a um mapa e admitindo que a serra tem uma forma aproximadamente circular, dividiram em duas regiões, a zona este e a oeste, divididas por uma linha contínua de cor vermelha, como se pode observar na figura seguinte. Para efetuar a divisão, vão utilizar o método divisor-selecionador. Sabe-se que para o Pedro, o valor da região oeste é o quádruplo do valor da região este, e que o Gustavo, escolhido aleatoriamente para divisor, dividiu o território circular da forma apresentada na figura pela linha tracejada. Na perspectiva do Pedro, a que percentagem aproximada do valor do território circular corresponde à parte mais a oeste depois do Gustavo ter feito a divisão? A parte mais a oeste será esta parte. Esta aqui. Então, primeiro, determinar para o Pedro o valor da parte oeste e da parte este. Oeste vale o quádruplo da parte este. Segundo aqui o nosso enunciado, oeste vale o quádruplo do valor da parte este. Então, se este valer x, oeste vale 4x. E x mais 4x tem que dar 1, o que quer dizer, e vou adiantar um bocadinho nas contas, que x é igual a 1/5. Então, a parte este vale 1/5. Eu vou já colocar isto em percentagem, 20%, e a parte oeste vale 80%. Agora, vamos determinar o valor desta parte, desta fatia para o Pedro. E vou-lhe chamar fatia 1, para facilitar. Para o Pedro, a fatia 1 vale. A fatia 1 tem 50 graus de parte este e 180, pus aqui 50%. 50 graus de parte este e 180 menos 50 de parte oeste, que são 130. Então, o valor da parte oeste é 80% e esta parte oeste são 130 graus do total de 180 da parte oeste. Então, 80%, que é o valor da parte oeste, vezes o tamanho da parte oeste, que é 130 em 180. Mais, da parte este, temos esta fatia com 50 graus, não é? Então, o valor da parte este vezes o tamanho da fatia da parte este. O valor da parte este, que é 20%, vezes o tamanho da fatia da parte este, que é 50 em 180. Fazendo esta conta, obtemos o valor da fatia 1 para o Pedro.
que nos vai dar 0,63 ou 63%, aproximadamente, não é exato o resultado. Apresenta uma possível divisão equilibrada para a situação descrita. É a mesma coisa que fizemos até agora. Dizemos: o Gustavo divide o território e o Pedro vai escolher a parte com mais terreno a oeste, esta parte, porque nós determinamos o seu valor e o seu valor é 63%. Portanto, obviamente, a parte este, o Pedro apenas valoriza em 37%. Portanto, ele vai escolher a parte oeste, que é a que para si vale mais. E é isto que dizemos na resposta. Como um último exemplo, o que é que acontece se tivermos um círculo e os nossos sabores, por exemplo, uma pizza com vários sabores, estiver dividida em 3 partes, todas com o mesmo tamanho, 120 graus, 120 graus, 120 graus. Ao determinar o valor de uma fatia, por exemplo, vamos fazer uma fatia assim. Ao determinar o valor desta fatia para alguém, vamos ter que usar este tamanho, certo? Este tamanho são 60 graus em 120. É importante lembrarem-se que isto é o tamanho da fatia desta parte, deste sabor que está presente na nossa fatia, que são 60 graus, sobre o tamanho total desse sabor, que são 120. Não são 180 aqui, porque a pizza está dividida em 3.